Tocantins nasceu de sonhos e lutas. Luta pela autonomia. Luta pela sobrevivência. É um exemplo de superação para o país. E é com esse espírito que vamos superar esta crise. Com disciplina, confiança nas autoridades, criatividade, esperança e muita fé. Em pouco tempo, ouviremos novamente o ronco das máquinas, o burburinho do comércio, a alegria das escolas, o encantamento dos turistas e as festas religiosas e populares em todos os cantos. Vamos superar mais esta, porque se tem uma coisa que o nosso povo sabe fazer de melhor, é lutar pelo seu futuro e pela vida. Boa tarde a todos, como vão vocês? É muito bom nós estarmos aqui de volta, agora no período da tarde, para nós darmos continuidade no nosso trabalho. Queria dar as boas-vindas a todos que estiveram aqui de manhã e que estão agora à tarde, e os que não estavam de manhã, mas que puderam vir agora à tarde. Então nós ficamos assim muito honrados e gratos de poder falar com todos os municípios do Tocantins. Nós estamos agora com mais de 500 pessoas online, e sabemos que aos poucos, quando for dando o horário, também as pessoas vão entrando, mas nós ficamos muito felizes de receber cada um de vocês agora à tarde. Na nossa programação, que nós pensamos assim com todo carinho, com todo o planejamento voltado para esses 2 dias, nós tivemos hoje uma situação não tão legal, que é o fato da professora Tereza Barreto, que estaria conosco agora fazendo a palestra no período da tarde. Ela não vai poder estar conosco, mas também nós não poderíamos perder a oportunidade de falar também de tão bons profissionais que nós temos espalhados pelo Brasil inteiro. E eu queria apresentar uma pessoa para vocês agora à tarde, que se dispôs a estar conosco. A professora Tereza teve um problema de trânsito entre um lugar e outro, não conseguiu chegar onde deveria chegar para fazer a palestra, e nós vamos agora nós conseguimos já nos organizar para que o Guilherme Davoli estivesse conosco. Eu queria, assim, agradecer muito pelos parceiros que estão conosco nesse trabalho, nesses 2 dias, que o Concede, que fez a divulgação com outros estados, a Undime, que também fez a divulgação com as secretarias municipais do estado, e a Editora Moderna, que agora foi assim, tem sido uma parceira do nosso trabalho aqui no Tocantins, no nosso trabalho efetivo do 1º ao 9º ano, e também na parceria com os palestrantes e com esse feedback que nós estamos para esse seminário. Foi muito bacana. Agora pela manhã, vocês viram, nós estivemos aí com o Rossandro pela manhã, o Rossandro Klisley, que falou um pouquinho sobre esse novo papel do professor nesse momento de pandemia, dos desafios que nós vamos ter pela frente, do retorno para a sala de aula que vai se dar daqui a alguns dias, a algum tempo, mas que nós já precisamos estar aqui preparando a nossa mente, cuidando de nós, para que nós possamos, depois disso, enfrentar todas as situações que hão de vir da melhor forma possível. Queria, assim, dar boas-vindas, agradecer o Túlio e a Paola, que vão estar conosco agora nesse período da tarde. Nós vamos fazer mais ou menos na mesma dinâmica. O Guilherme vai fazer a palestra dele, a fala dele, de mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. E as perguntas que vocês forem tendo, eu gostaria que vocês fossem colocando no chat, que nós vamos fazendo a estratificação disso para depois passarmos para ele, e vamos fazendo esse bate-papo, que eu acho que vai ser muito bacana. E eu queria, assim, fazer o mesmo exercício que nós fizemos pela manhã, que você vá dizendo aí qual é o município que você está, para que o Guilherme também se sinta em casa, estando no Tocantins. Ele disse que já veio aqui algumas vezes, na época do Salão do Livro, então, assim, ele já conhece o nosso calorzinho aqui do Tocantins, já sabe que o negócio aqui é bom. Choveu ontem aqui em Palmas, eu sei que em alguns municípios também, mas que o nosso calor é constante, e não é só calor físico, não é só calor do sol, é calor humano das pessoas que nós estamos aqui também representando um estado, uma história, um governo, e nós gostaríamos muito de agradecer a cada pessoa que se dispôs. Já vou falar que amanhã vai ser um dia lindo, com fé em Deus,
Nós vamos ter amanhã pela manhã mais 2 palestras que nós escolhemos assim a dedo, para que nós possamos amanhã fazer esse bate-papo bem bacana, que nós vamos falar com a Mafoane e a Ana Penedo, e na parte da tarde nós vamos ter a premiação do selo Quem Educa Faz. Então é muito importante que vocês já mobilizem também as famílias, a comunidade escolar para o período da tarde de amanhã. É claro que é muito importante que todos estejam conosco amanhã durante a palestra, mas é muito importante também que as famílias, as comunidades escolares, os alunos estejam conosco amanhã na parte da tarde, porque é um momento de você visualizar o fechamento de um ciclo, de um processo. Nós lançamos o selo Quem Educa Faz, e desde o ano atrasado, ano passado foram as inscrições e esse ano saiu o resultado do IDEB, então é muito importante que vocês agora fechem esse ciclo, que nós possamos agora fazer essa divulgação dos premiados, que vai ser amanhã à tarde. Então vai ser um momento muito bacana, que eu gostaria muito que todos participassem conosco. Mas já falei muito, né? E eu gosto de falar, professor já sabe, né? Estamos na nossa semana. Eu queria fazer um chamamento para vocês também. Utilizem as redes sociais de vocês essa semana para nos marcar, dá o seu like aqui embaixo, dá o seu dedinho para cima dizendo que gostou, porque isso faz com que outras pessoas visualizem esse conteúdo, e bons conteúdos a gente tem muita vontade que chegue a todos os espaços do Tocantins. Então dá o seu like ali embaixo. E eu gostaria também que você divulgasse nas suas redes sociais, não só o trabalho da secretaria, que é o seu trabalho também, porque nós somos extensão um do outro, quem trabalha com educação, independente do lugar onde está, ele é continuidade, nós somos continuidade de um trabalho. Então, independente se você é da rede estadual, da rede municipal, da rede particular, se você é professor, você se dispôs a ser um agente de mudança, um precursor de tantas coisas boas que vêm dos nossos alunos. Então, eu gostaria muito que você utilizasse as suas redes sociais também para nos marcar, mas também para homenagear os seus professores. Que tal você fazer esse exercício essa semana de fazer uma homenagem a um professor que foi significativo na sua vida? Sem esperar que alguém te faça isso em troca, alguém que foi marcante para você, alguém que de algum jeito contribuiu com a sua história. Então, eu acho que essa corrente do bem nós podemos fomentar e fazer com que outras pessoas também visualizem o quanto o trabalho do professor é dignificante, e é o tema do nosso seminário, que é o papel essencial para mudar o mundo. Então, nós temos que acreditar, sim, nesse papel essencial. E gostaríamos de fazer esse chamamento para que você utilize as suas redes sociais para poder fomentar essa profissão tão nobre. Eu falo sempre que não é sacerdócio, nós não somos coitadinhos, nós não somos reféns da situação e nem estamos enganados onde estamos. Mas é uma profissão digna e que nós temos, sim, que trabalhar com a valorização que vem de dentro, que é o primeiro entender o papel que você tem no mundo como professor, como profissional, onde você atua. Então, eu queria também agradecer e apresentar para vocês o Guilherme Davoli. Ele está conosco já aqui, e o Guilherme, ele é psicólogo, ele atua como psicoterapeuta, é professor de psicologia, consultor empresarial e educacional. Ele é autor de diversos livros, mas tem 2 que são muito conhecidos, e eu até conclamo que vocês, quem não conhece, busquem conhecer, porque são muito bacanas, que um deles é o Admirando a Tempestade Brincando com o Vento, e Vítimas e Aprendizes da Própria História. Então, eu queria chamar ele para estar conosco, e ele vai falar um pouquinho desse professor gestor, o novo papel desse profissional professor nestes momentos de pandemia, para esse cenário que nós estamos vivenciando nesse momento. Guilherme, seja bem-vindo ao Tocantins, seja bem-vindo ao nosso estado. Ele está lá em Ribeirão Preto, mas sinta-se abraçado pela população do Tocantins nesse momento. Eu que agradeço muito, viu, Amanda? Agradeço bastante. Quero agradecer essa oportunidade que a Moderna está me dando, inclusive, de estar podendo trocar ideias com vocês. E vamos começar tratando um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, mas eu gostaria de destacar
qual era o momento que nós estávamos vivendo pré-pandemia, porque é importante que a gente situe a pandemia com os seus agravantes, mas não simplesmente culpando esse período que nós estamos vivendo por tudo que acontece. A gente tem ouvido muito as pessoas falarem: por causa da pandemia eu estou assim, por causa do isolamento meus filhos estão de tal forma, eu estou cansado demais por causa desse período que estamos vivendo. E aí parece que todos os problemas da vida, eles começaram em março, e a partir daí as coisas cresceram. Um pouquinho antes disso, 2 semanas antes de iniciar esse processo, eu estava com a minha agenda com uma série de eventos acima de 50 já programados, e mais da metade deles citavam claramente aumento de suicídio entre jovens de 14 a 16 anos em 803%, aumento da automutilação de crianças e jovens numa proporção absurda, de mais de 10 vezes em 2 anos, tá? Um aumento da depressão infantil, um aumento da solidão, um aumento do exagero de uso de tecnologia, mas não para se comunicar, mas sim para se afastar, para se isolar, e cada um ficando no seu cantinho, cada um querendo se isolar no seu quadrado. E quando a gente observa todo esse contexto, e às vezes nós ouvimos as pessoas falando assim: não vejo a hora de voltar para a vida que eu tinha, a pergunta que fica: tá bom, mas era exatamente para aquele lugar que você queria voltar, onde as pessoas estavam se afastando, onde as pessoas estavam se tornando mais difíceis de relacionamento? Ou nós vamos aproveitar aquele conhecimento anterior, associar ao nosso conhecimento de hoje para poder ter uma transformação mais adequada da vida? O poeta português José Almada Negreiros, ele tem uma frase muito interessante, e o legal é você parar para pensar que essa frase foi escrita por volta de 1930, né? Nós estamos aí caminhando para um século da existência, e lá ele falava assim: desde que eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa, só faltava salvar a humanidade. O que Almada Negreiros está falando para a gente, eu acho isso muito atual, né? É que nós não precisamos criar grandes receitas novas, nós não precisamos da inovação como sendo o ponto de referência da nossa vida para poder estar vivendo esse momento, para poder estar trabalhando as perspectivas para 2021 e para frente, para poder imaginar esse aluno do futuro, a aula do futuro e tudo mais. Na verdade, eu preciso estar sempre conhecendo as novas possibilidades, mas não me esquecendo das ferramentas anteriores, não me esquecendo dos conhecimentos anteriores. Professor, uma coisa para mim é muito clara. Eu trabalho com profissionais de várias áreas e, sem dúvida nenhuma, os educadores foram aqueles que mais rapidamente se adaptaram a uma série de conhecimentos que não tinham. Quando nós entramos na chamada aula remota, aula à distância, muitos falaram simplesmente: eu não sou capaz, eu não consigo, tá ok? E passado muito pouco tempo, talvez no máximo 2 semanas, nós já víamos professores produzindo materiais muito interessantes, cada um dentro da sua limitação técnica, porque lógico que você tem regiões onde a tecnologia é favorecida, tem outras onde isso é muito mais difícil de ocorrer, mas esse desejo de mudar, esse desejo de aprender é que ia fazendo que as coisas acontecessem. Então, muito interessante pensar, antes do período de isolamento, a vida não vinha bem, a vida vinha em desarmonia. A partir do período de isolamento, nós passamos a ter a grande possibilidade de nos repensar, primeiramente como pessoas e, consequentemente, nos repensar como profissionais. Eu queria pedir para o Fábio colocar uma imagem aí na tela para a gente, que está aqui embaixo, que é uma imagem que eu acho que simboliza um pouco dessa sensação de impotência que muitos de nós acabam tendo, uma sensação de que parece que o mundo me controla, o mundo decide o que é certo, o que é errado, o mundo decide o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é possível, o que não é possível, e essa sensação é que nós temos que desmistificar. Sempre nós tivemos uma população gigante com o hábito de reclamar da vida, e nós tivemos uma população menor, diria eu, por volta de 30%, de pessoas sempre muito dispostas a aprender,
a transformar e principalmente a tentar de novo. Isso é muito interessante. Olha, Paulo, amigo de Jesus Cristo, quando está preso em Roma, ali por volta do ano 60, ele manda carta para algumas cidades, e para uma cidade que está passando por grandes problemas sociais, ele manda 2 cartas, é a cidade de Corintos, né? E numa dessas cartas ele escreve o seguinte, presta atenção no texto, mas lembre-se que texto bíblico não é para ser lido de pedacinho, porque gera confusão. Mas eu vou dar só o pedacinho e explico o contexto. Lá estava escrito assim, Deus preferiu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ouvindo só isso, você fala, nossa, Deus preferiu quem é louco do que quem tem sabedoria, quem tem conhecimento. Mas o texto não quer dizer isso, não. Ele está querendo dizer, Deus preferiu as coisas loucas, os que caem e levantam, os que tentam de novo, aqueles que buscam formas diferentes de resolver determinados problemas, do que aqueles que se acham, daqueles que se congelam, daqueles que dizem tem que ser do meu jeito e pronto. E esse discurso que está lá nos padrões bíblicos, ele cai como uma luva no momento onde nós podemos falar sobre o que é um gestor, o que é um colaborador. E observe que essas 2 palavrinhas que nos últimos anos a gente vem usando até com uma certa frequência grande, né? Essas palavrinhas, elas vão muito além do óbvio. Até poucos anos atrás, a gente falava do chefe e do funcionário, do patrão e do funcionário, do diretor e do professor funcionário. E a palavra funcionário, ela é muito matemática no que ela diz. Aquele que funciona, aquele que chega na hora que tem que chegar, que faz o que tem que ser feito e vai embora na hora certa. Aquele que cumpre alguma coisa que alguém deixou determinado. E nesse aspecto, nós já não conseguimos viver mais felizes apenas com o cumprimento daquilo que é determinado. Com o passar das últimas 3 décadas, né, essas 2 palavrinhas foram trocadas. A de patrão, a de chefe, passou a ser de gestor. E a de funcionário passou a ser de colaborador. Você pode achar que, num primeiro momento, isso é uma mera troca de palavras, um simples modismo. Mas, no fundo, não é isso, não. Quando eu falo que alguém é um gestor, eu estou dizendo que esse alguém é alguém que está trabalhando a gestão do futuro, e eu vou fazer um trocadilho com uma palavra aqui, mas elas não são coligadas, tá? Ele está cuidando da gestação do futuro, né? O que é um gestor, então, de uma escola? O gestor, agora que nós estamos no mês de outubro, ele está pensando a escola de novembro, dezembro de 2021. O gestor, ele trabalha o processo lá na frente, tá? Agora, ele tem problemas no dia a dia, e esses problemas não seriam solucionados por um funcionário, na medida em que o funcionário ele precisaria de alguém que define o que tem que ser feito, como a aula deve ser dada, em que momento deve acontecer determinada situação. Por isso, passou a haver uma necessidade de que esse outro lado de uma determinada estrutura, e aqui nós estamos pensando em escola, fosse para a mão dos colaboradores. E o que é um colaborador diferente do que é um funcionário? É aquele que faz o que tem que ser feito, mas muito mais que isso. Ele sugere ideias, ele debate ideias, ele pensa a respeito daquilo que pode ser melhor para aquela determinada situação. Em outras palavras, você é um educador colaborador quando, muito além de você fazer aquilo que dizem que esperam de você, que você esteja se entregando pelo bem dessa comunidade como um todo. Você fala, então eu tenho que me doar às pessoas? Não, você simplesmente tem que fazer o melhor teu, porque isso faz bem para você. Eu me torno um colaborador quando eu me transformo naquele que quer trabalhar o mundo das ideias em prol, em primeiro lugar, inclusive, da minha própria satisfação, consequentemente do meio em que eu estou inserido, do meio em que eu estou me envolvendo com as pessoas. Opa, então o diretor da escola, o coordenador da escola, esses são gestores, e nós, professores, somos colaboradores. Mas a fala hoje é sobre o professor gestor, né? Sim, porque o professor também ele é um gestor na hora que ele está diante da sala dele. Ele é um gestor quando ele está em contato com as famílias desses determinados alunos. E aí muda o processo. E por isso que é tão importante que a gente fale sobre o professor
cuidando de si próprio, o professor tomando conta das suas dificuldades para que as coisas possam crescer da melhor forma possível. Olha que interessante esse texto que o Fábio vai colocar para a gente aí na tela, e que é o encerramento das instruções que são dadas na hora que o avião está para partir, a hora que o avião está para decolar. Depois de algumas informações, a aeromoça vira para a gente e fala assim: atenção, senhores passageiros, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio, coloquem-na sobre nariz e boca, ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. E agora vem a parte mais importante. Passageiros viajando com crianças ou alguém que necessite de ajuda, lembramos que deverão colocar suas máscaras primeiro para, em seguida, auxiliá-los. Essa orientação é muito interessante. Ela não fala saia socorrendo todo mundo, porque você pode morrer. E se você que está ali, entre aspas, na gestão da situação, morrer, o que vai ser dos outros, né? Então ele fala, você está com uma criança, você está com um idoso, você está com uma pessoa doente do lado, primeiro coloca a máscara, respira. Sentiu-se firme? Sentiu-se em condições? Agora você ajuda as pessoas. Professor, você anda cuidando de você durante esse período que nós estamos no isolamento? Você anda cuidando das suas relações pessoais? Você anda cuidando do teu contato, mesmo que via internet, com seus amigos, com seus familiares? Você tem trocado ideias com as pessoas no dia a dia? Ou você anda, às vezes, cansado da rotina, cansado da repetição de situações, e a partir daí, até mesmo sem querer, você acaba reclamando de uma série de condições. E olha que interessante, o tempo que eu gasto reclamando das dificuldades que eu estou tendo é o tempo que eu perco na minha aquisição de novas experiências, porque o professor que vai estar atuando pós esse período de isolamento, ele não vai ser, como eu disse no início, aquele que vai retornar a uma condição de fevereiro para trás, ou a uma condição de 2019. Ele vai ser aquele que vai ter que trabalhar os valores da escola, os valores aprendidos nesse período, e ele vai ter essa oportunidade de trabalhar na sua aula presencial, nos seus momentos de aula ou de atividades online, e para isso ele tem que estar mais centrado dentro dele, mais equilibrado e mais propenso às mudanças. O que o mundo solicita dos nossos estudantes? E se você tem filhos, pense nos seus filhos também. O que o mundo solicita das novas gerações? Em primeiro lugar, ele solicita que as mudanças estejam acontecendo de acordo com a necessidade. Quer dizer, não é simplesmente alguém falar, eu não gosto dessas coisas. Não, se eu tiver que aprender, eu vou aprender. Domenico De Masi, um filósofo italiano ainda vivo, em mais ou menos 36, 37 anos atrás, ele lançou um livro chamado Ócio Criativo, e esse livro foi o mais vendido em todo o planeta durante um período ali de aproximadamente 2 anos e meio. E o que esse livro trazia eram previsões, mas muito consolidadas, muito alicerçadas sobre o que estaria acontecendo no mundo nos tempos atuais. E entre as várias coisas que ele falou e acertou, ele disse: não existirá a profissão do futuro. O que vai existir são os profissionais do futuro. O que é a profissão do futuro? Por que ela não vai existir? Porque uma profissão surge e, de repente, ela perde utilidade. Alguns, inclusive, dizem que a grande profissão do futuro é aquela que vai resolver os problemas que a gente ainda vai ter no futuro. Como a gente não tem esses problemas, a gente não consegue saber qual é. Mas o que é um profissional do futuro? Pensa aí no teu aluno, pensa aí nos seus filhos. Um profissional do futuro é aquele que, em primeiro lugar, é altamente curioso. Quer dizer, ele se comunica, ele troca ideias, ele conversa. E vamos lembrar, né? Esse ano de 2020 deveria estar sendo marcado, dentro da educação, pela implementação muito clara da BNCC, com seus 4 pilares, né, de educação ativa, com o seu pilar de educação tecnológica e com 5 pilares de educação socioemocional, de relacionamento. Aquilo era uma moda? Não, aquilo não era uma moda, aquilo era uma questão muito clara. Os nossos alunos hoje recebem tanta informação
que simplesmente ficar sentado aqui, recebendo aula de um professor, isso se perde. Eles têm que debater, eles têm que conversar. A metodologia ativa ela é feita em cima de problemas, eles precisam de problemas para pensar juntos, e eles precisam conversar com as pessoas. Então, volta. Eles precisam de curiosidade, que é uma coisa que eu chamo de conhecimento 360 graus. Eu não vou aprender apenas o que me deram, eu quero ir além daquilo que me falaram, e veja se você está sendo assim com você. Eu preciso desenvolver o verdadeiro networking no sentido de me comunicar com pessoas, mas não quer dizer simplesmente ter muitos amigos, quer dizer me comunicar com pessoas, experimentar a vivência com pessoas diferentes, com ideias diferentes, minimizar ou até romper com os meus preconceitos, e a partir dessa situação em que eu me comunico com pessoas diferentes, o que consequentemente me traz ideias diferentes. E eu não me contento com o conhecimento que chegou pronto. Eu quero ir além do óbvio. Eu estou apto para a minha terceira habilidade. E a minha terceira habilidade é aprender a perder. Aprender a me adaptar ao mundo real. Passar pelo mundo da imaginação, mas não ser escravo da imaginação. Eu preciso estar envolvido com as coisas que estão ocorrendo e sempre envolvido da melhor maneira possível. Então vamos lá de novo. Eu preciso cuidar de mim? Preciso, e nós vamos ver já uma forma disso. Eu preciso aí estar apto a trabalhar com os meus alunos? Sim, alunos, filhos, crianças, vizinhos, tá? E para tudo isso, eu preciso lembrar que o mundo hoje não quer aquele que sabe fazer algo, ele quer aquele que, além de saber fazer algo, ele se dispõe a experimentar mudanças de várias formas. Eu vou colocar para vocês um vídeo bem curtinho, ele vai ter por volta de 2 minutos, e eu gostaria que vocês prestassem atenção em alguns detalhes que vão estar sendo destacados nesse vídeo. Eu peço novamente para o Fábio poder colocar na tela, porque aí eu já faço a transmissão. Presta atenção um pouquinho. Vamos lá? Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo, e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo, e nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Bom, o que é fundamental a gente pensar nesse aspecto que o vídeo colocou? Para que nós estamos preparando nossos alunos? Para que nós somos professores? Lembra, professor, o que professa, aquele que busca compreender. Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, ele dizia assim: a função primeira do conhecimento é levar o homem a vencer seus medos. E se a gente estivesse educando pessoas para terem muito conhecimento,
mas continuarem tendo medo da vida. Eles precisam se comunicar com a vida. E numa vida tão mutante, tão acelerada, com certeza muito mais veloz do que quando eu tinha lá meus 14, 15, 10 anos de idade. Numa vida tão mutante, é importante que a pessoa navegue por esses conhecimentos, não se torne escravo de nenhum conhecimento, e para isso, buscando o equilíbrio emocional em paralelo com o conhecimento, ela consiga administrar a sua vida sem medo e preparada para as coisas novas que vão acontecer. Mas vamos deixar nosso aluno um minutinho do lado e também pensando nesse vídeo, falar sobre nós pessoas. O que eu preciso fazer? Número 1, eu preciso aprender a filtrar os problemas. Filtrar os problemas não quer dizer você ignorar que os problemas existem, não quer dizer que você vai desprezar os problemas, simplesmente quer dizer que você precisa pegar os problemas do seu dia a dia e começar a pensar sobre eles do ponto de vista do significado, quer dizer, da importância que esses problemas têm, e do ponto de vista da praticidade. O que eu posso fazer para conviver com esse tipo de situação? Nesse caso, é interessante observar que existem basicamente 3 tipos de problema. Existem aqueles que eu entendo e que eu posso fazer alguma coisa. Aquele que eu tenho como resolver. Eu posso pegar meu celular e entrar em contato com alguém. Eu posso preparar uma determinada atividade de trabalho. Eu posso trocar a lâmpada da minha casa que queimou. Problemas que eu resolvo. O segundo tipo são aqueles que eu sozinho não resolvo. Mas quando eu me junto a segunda, a terceira, a um grupo de pessoas, nós seremos capazes de resolver. E nesse aspecto, a escola é absolutamente fantástica, quando a gente consegue falar a mesma língua, quando a gente consegue trocar experiências juntos, né? E essas experiências, elas não estão ligadas a panelinhas que se isolam, mas a panelinhas que quebram suas paredes e elas se unem, porque é na troca de ideias, lembra que eu falei de pessoas diferentes que surgem as boas ideias novas, tá? Então eu tenho problemas que eu resolvo sozinho, existem problemas que eu peço ajuda aos outros, e existem problemas que quando os outros me pedirem ajuda, eu vou me entregar para a gente junto poder colaborar. E existe o terceiro tipo de problema, aquele que você não pode fazer nada, aquele que não tem solução, aquele que não está na minha mão. Nós estamos trabalhando e a internet simplesmente cai. Eu precisava muito da chuva, eu vi lá que a previsão do tempo anunciava uma bela chuva, eu estou feliz, mas por algum motivo de última hora a chuva foi desviada e a chuva não veio. Eu ficar reclamando da chuva vai resolver? Não, eu vou ter que ir lá no prático, né? Pegar minha mangueira da água e, dentro do possível, regar meus vasos, minhas plantas, minha horta da melhor maneira que for, tá? Pensar isso é você filtrar a vida. E, infelizmente, a maioria das famílias não está filtrando para os seus filhos, e agora pensa aí na tua casa, não está filtrando para os seus filhos os problemas que estão vivendo. Se lá no passado era comum crianças e adolescentes não ouvir conversa de adulto, hoje eles ouvem conversa de adulto e eles se envolvem com questões que os próprios adultos não são capazes de resolver. E aí é o pai o tempo todo falando que o país desse jeito vai mal, que os problemas estão acontecendo, que a questão do dinheiro está difícil, que essa doença é isso, é aquilo. Tá? E a gente vai recebendo essa poluição de informação e, pior do que sofrer com ela, a gente ainda passa essa poluição para frente. Sabe como é que chama isso? Isso chama estresse. Para falar num português correto, se chama estresse, tá? E o que é o estresse? Ah, alguém fica nervoso, irritado, briguento. Não. Estresse é quando você está poluído de informação. Você recebe tanta informação que você perde o foco das coisas que realmente te interessam. E aí você não consegue ser colaborador das pessoas com as ideias do hoje e nem gestor para as pessoas trabalhando as ideias do amanhã. Eu não consigo trabalhar com essas duas coisas porque eu estou poluído. E olha que interessante, os nossos adolescentes, nossas crianças, eles andam absolutamente estressados, com excesso de informação que faz eles perderem nível de atenção, nível de curiosidade, faz com que eles se percam, inclusive naquilo que eles estão interessados. E eu preciso minimizar. Então eu preciso de um filtro, que eu falo, isso aqui que eu estou vendo é importante? Essa notícia, não, eu já ouvi essa notícia 3 vezes hoje. Não, ela não é importante.
Ela pode ser importante do ponto de vista do Brasil ou do mundo, mas ela não é algo que está na minha mão, que eu sou capaz de resolver. Então, se é algo que eu só posso torcer, torça. Se é algo que eu posso conversar com um amigo, tá bom, então converse, mas não desespere. Eu filtro e trago para mim as coisas que realmente são possíveis de ser trabalhadas na minha mão. As dificuldades que são possíveis de serem solucionadas no agora, ou eu fazer um pequeno projeto para solucionar posteriormente. Aí, quando eu filtro isso para o filho, e se os pais estiverem fazendo, esse filho vai estar muito menos estressado, muito menos cheio desse monstro de informações, aí o nível de atenção dele sobe, e se o nível de atenção sobe, melhora as possibilidades da própria curiosidade e dos relacionamentos interpessoais. Você tem conseguido minimizar o mundo filtrando as informações? Eu sei que você vai virar e talvez falar, Guilherme, isso é super difícil, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Opa, não é você não. Ansiedade é algo humano, todos nós temos. A gente nasce ansioso, morre ansioso. Você fala, mas ansiedade não é uma doença? Não. Ansiedade sozinha não é uma doença. Ansiedade significa dizer que o ser humano é o animal que anseia, que deseja, que sonha, que tem projetos. Quando é que a ansiedade vira uma doença? Quando o estresse, especialmente via rádio, televisão, jornal e mais recentemente internet, ele começa a pegar a ansiedade das pessoas que está aqui, que está fazendo eu pensar o futuro, e ela injeta tanta aceleração que essa ansiedade sobe, e a partir daí eu comecei a ter uma doença chamada ansiedade, que pode ter sequelas físicas, sequelas emocionais, que pode gerar conflitos, gerar uma série de coisas. Então vamos gravar? Estresse. Eu posso controlar? De certa forma, sim. Se não sozinho, eu peço para alguém me ajudar. Mas vamos dividir? Eu vou fazer isso, depois eu faço aquilo. Isso aqui dá para fazer, esse aqui eu sei que não depende de mim. E aí eu consigo ir organizando. E a hora que eu organizo esse estresse, ele minimiza, e a minha ansiedade, que já era minha mesmo, veio no meu kit, né? Ela continua comigo dentro de um padrão que seja capaz de me fazer sonhar e não me fazer ficar desesperadamente perdido. E nós temos outras duas palavrinhas fundamentais. Uma que a gente tem medo, que chama-se depressão. E tem muita gente que nesse período de isolamento está se sentindo assim, deprimido. Só que às vezes confundindo essa tal da depressão com uma outra coisa que se chama tristeza e que também não era doença. Qual a diferença das duas? Você está triste quando você sofre por algo que você é capaz de compreender. Morreu alguém, estou preocupado com o exame, não consegui entregar meu trabalho, se eu sou estudante, tirei uma nota baixa, isso são tristezas. Depressão, uma sensação de vazio, uma sensação de inutilidade. Clóvis de Barros, um amigo muito gente boa, ele escreve um texto muito pequenininho, mas de conteúdo absolutamente profundo, quando ele diz: viver é estar quebrando o galho de alguém. Ele diz: você só está vivo quando você é útil, você só está vivo quando você produz algo. Opa, eu estou vivo quando eu faço pelos outros. Não, você está vivo quando faz por alguém, até por você mesmo. Quando eu falo, eu paro e eu não quero, eu vou deprimindo a sensação de: para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? O professor de hoje é um professor que, além de ter que cuidar do seu equilíbrio emocional, filtrando os excessos, dialogando com pessoas diferentes para aprender com a diferença, sendo curioso pelas oportunidades, o que não quer dizer ser ansioso pelas oportunidades, esse professor, depois que ele cuida dele, ele passa a estar absolutamente mais apto para ser o gestor de uma sala de aula, por enquanto ainda online, mas dentro em breve, já voltando ao esquema presencial, a uma sala em que eu vou trabalhar a emoção do meu aluno para que ele aprenda os conhecimentos da escola, não simplesmente para passar na prova da próxima quinta ou sexta-feira, mas ele aprenda entendendo que aquelas são ferramentas extremamente úteis para que ele passe pelos problemas e solucione aqueles problemas de forma muito especial. Eu vou trazer para vocês uma imagem que eu gosto muito e que tenta nos passar um conceito de inteligência emocional, que é um conceito que a gente muito fala, mas que às vezes a gente acaba
não compreendendo exatamente como é que ela funciona. Coloca para mim aí na tela, Fábio, a gente está vendo esses dois novelos de lã, né? Um criando uma espécie de cérebro ou representando todo o sistema nervoso central, e o outro criando um coração, mas observa o mais importante, pensamento e emoção de mão dada, né? O que é inteligência emocional? Algumas pessoas erroneamente respondem assim, é você pensar com o coração. Não, não é pensar com o coração. Eu quero que vocês lembrem de algumas coisinhas. O conceito de inteligência tradicional, o conceito de QI, coeficiente de inteligência, que já foi muito usado no mundo todo para colocar crianças em classes especiais, em grupos de apoio, dividir quem é o superdotado, quem é o normal, quem é o limítrofe, tá? Ele não foi criado para isso. Em 1906, ele começa a ser desenvolvido e depois que os Estados Unidos se aliam à França para continuar o desenvolvimento, os Estados Unidos distorce o processo porque estávamos chegando perto da Primeira Grande Guerra Mundial e os Estados Unidos queriam um teste de inteligência que fosse capaz de definir quem é mais inteligente e quem é menos inteligente. Para quê? Porque o mais inteligente vai ficar lá atrás. Caso a gente perca a guerra, ele reconstrói o país. E o menos inteligente, ele vai na frente do batalhão, porque ele vai servir para a gente vencer algumas batalhas, mas se ele morrer, ele não vai fazer tanta falta. Olha que coisa maluca. A inteligência que se usou para decidir quem morria e quem vivia acabou sendo aquela que depois foi definir as crianças nas diferentes salas que as escolas apresentavam. A partir desse processo todo, foi se repensando maneiras, e aí dois grandes autores. Primeiro, Daniel Goleman, ele traz um material falando, não, a inteligência é mais do que responder coisas, é você sentir as coisas antes de responder, né? Mas quando a gente vai para Howard Gardner, mentor aí das múltiplas inteligências, das 10 inteligências que atualmente a gente discute, ele pega 3 para definir a inteligência emocional. Vamos comigo? Eu preciso cuidar da inteligência intrapessoal, da inteligência interpessoal e da inteligência existencial. O que é isso? Intrapessoal, quem eu sou? Quais são os meus valores? O que eu realmente acredito? É como se eu te fizesse uma pergunta e você falasse assim, segundo não sei quem. Não, não quero saber segundo nada. Eu quero saber segundo você. O que você acha desse assunto, tá? Inteligência intrapessoal, quem eu sou? Inteligência interpessoal, quem é a pessoa ou quem são as pessoas com quem eu estou conversando? Porque dependendo com quem eu conversar, o pai da Paula, os pais da Maria Luísa, o próprio Pedrinho, dependendo de quem eu vou conversar, se eu souber quem é esse outro, se eu entender qual é a linguagem desse outro, vai ser anos-luz mais fácil a gente poder ajudá-lo, trocar experiência e crescer. E na hora que eu cresço com o outro, lembra? Eu me sinto útil, porque eu estou, entre aspas, quebrando o galho de alguém, mas porque eu absorvi o conhecimento. Então, volta. Inteligência intrapessoal, quem eu sou. Interpessoal, quem são os outros? E inteligência existencial. Para quem acredita em Deus, é a crença em Deus. Para quem não acredita em Deus, simplesmente a compreensão e aceitação de que uma série de coisas eu não posso absolutamente me movimentar. Não está na minha mão. E a hora que eu sei quem eu sou, quem é o outro, o que nós temos e podemos fazer e o que não podemos, eu estou tendo uma resposta de inteligência emocional, aquela em que eu não fico torcendo, mas aquela em que eu vejo as coisas acontecer. Você é uma pessoa que tem a função de colaborador, quando você debate, discute e trabalha com o dia a dia de hoje. E você é um gestor, quando você imagina que a partir de todos os seus conhecimentos, você pode ajudar no manuseio dessas relações que você tem com os alunos, independente se você trabalha com os menores, com os mais velhos, inclusive se você em algum momento trabalha também ligado a uma universidade, que em tese a gente estaria trabalhando com adultos. Essas são as trocas necessárias, essas são as trocas marcantes. Para a gente fechar essa abertura aqui da nossa conversa e poder responder algumas perguntas, eu quero trazer para você uma frase que eu acho bastante interessante de Jean-Paul Sartre. E olha como o filósofo francês se refere para a gente. Ele diz,
o mais importante de tudo não é o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você. A questão não é, como a gente disse lá no comecinho, por causa da pandemia, por causa do isolamento, essas aulas online, por causa não sei... Não, tudo isso é mundo real, está acontecendo. O que eu estou me esforçando para aprender? O que eu estou fazendo para poder conviver com esse conjunto de mudanças no mundo? Porque, gente, 2020 não pode, de forma alguma, ser considerado um ano perdido. Porque 2020 é um ano em que nós estamos aprendendo coisas que nunca tivemos a condição anterior. Só um exemplo rápido. Durante esse processo todo, a TV, por 2 pequenos períodos, ela parou de colocar a questão da Covid, da política em primeiro lugar, e colocou 2 notícias diferentes. A primeira vez foi quando o americano George Floyd foi morto por um policial e o pessoal transmitia pela internet, e a partir dali houve a retomada de toda uma discussão muito séria sobre racismo, e continua acontecendo, e não apenas nos Estados Unidos, em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil. Precisou de uma cena forte para que se retomasse também com força essa questão antirracista. E a segunda foi quando, na cidade de Beirute, no Líbano, nós tivemos aquela grande explosão no porto, que matou por volta de 200 pessoas, mas destruiu muitas casas, carros, muita gente desalojada, num país muito pobre, num país que tinha um governo tão estranho, tão maluco, que em menos de uma semana todo o governo se demitiu, num país que a Covid-19 estava no auge e que tem uma grande mistura de povos, de raças diferentes, religiões diferentes, e passou por muitos conflitos. 6 horas apenas depois que aconteceu a explosão, o povo ali de Beirute, sabendo que não podia contar com as ajudas oficiais, o povo foi saindo para a rua com vassoura, com rodo, com pá, com enxada, com carrinhos, esses carrinhos de pedreiro, e eles foram limpar as ruas, eles foram recolher pessoas de todas as classes sociais, de todas as religiões, de tudo quanto é raça, muito brasileira inclusive, e levou para suas casas, não para comer alguma coisa ou dormir aquela noite, mas para ficar aqui, abrigado junto comigo, trazer as pessoas para ficar junto, porque eles sabem o que é dor. Há coisa de 7, 8 anos atrás, eles tiveram uma guerra civil. Muita criança morreu. E na guerra civil, muito adulto foi amputado, muito adulto perdeu capacidades mentais. Eles sofreram, mas eles aprenderam a solidariedade. Quem sabe, não é isso que nós estamos tendo a chance de aprender? E aí, volto a repetir, como colaboradores, ajudando aos outros, e como gestores, estamos aptos a pensar o futuro. Se você pensar dessa forma, o hoje como colaborador, o depois como gestor, aí você vai ser um professor extremamente voltado para o bem-querer de seus alunos, para o bem-querer de novas gerações. E eu vou te contar um negócio, você vai passar muito mais longe da possibilidade depressiva, porque a sua sensação de utilidade, de alteração do mundo é tão grande que você vai estar feliz com isso. Como eu já citei um texto bíblico aqui, não custa citar outro, mas muito curtinho. Lá em Mateus, há um momento em que é dito assim: basta ao dia o seu próprio mal. Todo dia tem problema. Mas quando é que o problema aumenta? Quando eu quero resolver o que já foi, ou eu quero adivinhar o que virá? E aí eu não faço nenhum dos 3. Basta ao dia o seu problema. O que será que nós estamos aprendendo nesse momento? Tá ok? Eu queria chamar a Amanda para ela voltar para a gente conversar aqui na tela e me colocar à disposição. Olá de novo, Guilherme. Estava aqui escutando e pensando quantas reflexões esses momentos têm nos permitido. Eu queria, assim, dizer para cada professor que está escutando, parabenizá-lo pela decisão de estar aqui hoje à tarde. Nós fizemos um convite a todos os profissionais da educação, independente de serem professores de sala de aula ou não, mas tudo isso precisava da sua ação, de você querer estar onde você está nesse momento. Porque é muito fácil um diretor de escola falar para você, você tem que fazer a inscrição, você precisa escutar, assistir as palestras,
mas quando você decide fazer algo, é por você, não é por outra pessoa. Quando nós pensamos nesse seminário, Guilherme, foi justamente nessa percepção, não é de dar respostas, não é de falar que o professor é bom nisso, é bom naquilo, é um coitadinho, é isso, é aquilo outro. É para gerar essas discussões que muitas vezes nós não estamos tendo oportunidade de se olhar, de se ver, de se perceber, né? E eu percebi muito aqui nas perguntas, em algumas falas, algumas não foram perguntas, foram afirmações. E eu queria que você falasse um pouquinho, vou falar primeiro com a Elisângela Pereira Barros, que ela perguntou qual é o livro que falava das profissões futuras. Se eu não me engano, você falou do ócio criativo, né? Ócio criativo, Domênico De Masi. Domênico De Masi. Então, eu li esse livro na época da faculdade e ele é muito interessante mesmo. Eu acho que é importante também, até como dica de leitura para os colegas, né? Que é o que esse ócio criativo. O ócio não é não fazer nada, mas como é esse não fazer nada, como isso pode ser benéfico também para as pessoas, né? A Francinete falou o seguinte, a Francinete Ferreira, questões antes da pandemia que pareceu, eu gostei quando você abordou as questões de que antes da pandemia parecia que tudo era perfeito, como se não houvessem problemas antes da pandemia. De certa forma, a pandemia veio desmascarar. Então, eu acho que é bem isso, né, Guilherme? Acho que você poderia até fazer uma falinha sobre isso um pouquinho também, até para corroborar com isso. Sim. Eu recebi, durante esse período que a gente está no isolamento, muitos pais que falam: Guilherme, eu não sei o que eu faço, porque meu filho não sai do celular, o que eu faço agora? E eu virava para a maioria e falei: meu querido, agora você não vai fazer muita coisa, porque na verdade o teu filho já estava dependente do celular antes do isolamento, né? E se bobear, você, a tua esposa, a família já estava dependente do celular, porque, gente, esse aparelhinho aqui, ele tem um dom absurdo, ele é ótimo, tá? Não vamos discutir, toda a tecnologia é ótima, mas a grande questão é que ele me dá a sensação de que eu mando no mundo. Porque aqui eu escolho a música que eu quero, o vídeo que eu quero, a série que eu quero, e eu faço algo absurdamente mais interessante. Eu deleto pessoas da minha vida e eu incluo pessoas na minha vida. Eu viro Deus quando eu tô com isso aqui na mão, porque eu comando tudo, né? A partir daí, então os pais falam assim: mas agora tá demais o uso. Sim, mas agora você não vai e arranca o celular de alguém, né? Porque o certo não é tirar. Eu preciso oferecer coisas novas. Mas se antes que era possível sair de casa, encontrar pessoas, fazer um monte de coisa, você não ofereceu e você achava até cômodo, porque meu filho está lá no quarto quietinho, então não corre perigo, né? Não é agora que tá difícil de sair, tá difícil de fazer as outras atividades que você vai falar para o teu filho: para, né? Então é importante a gente compreender que foi sim, tirou-se um cobertor que estava por cima de uma solidão, um cobertor que estava por cima dessas dores, e aí nós tivemos a oportunidade, que alguns estão aproveitando, mas nem todos, de dialogar em família. Nós tivemos a oportunidade de repensar a qualidade do trabalho que a gente faz. A gente está tendo a oportunidade de viver muitas coisas, apesar de um cansaço. Lógico que se você está aí trabalhando online, mais os trabalhos comuns da tua casa, mais os filhos estudando online juntos, sabe? Tudo isso dentro de casa, lógico. Tudo junto e misturado. Totalmente, né? E ainda, às vezes, trabalhando com questões graves, né? Eu, durante esse período, eu perdi 2 pessoas conhecidas pela Covid-19. Nesse exato momento, eu estou com uma outra pessoa conhecida que está internada, né? Então, você fala: opa, então é muito peso, né? É muito peso. Mas a gente não vinha cuidando das nossas relações. A gente vinha muito no: mas a vida é assim mesmo. Essa geração de hoje, né? Como se a gente tivesse morto, né? A geração de hoje é aquela que eu faço parte, né? Então, essa geração é a minha. Né? A famosa frase: no meu tempo não era assim, né? No meu tempo não era assim. Tem umas que eu acho fantástica, tem gente que fala assim: hoje a música não presta. Muita música boa era de antigamente. Tinha Caetano Veloso, Chico Buarque. Eu falei: sim, mas tinha muito músico ruim antigamente também. Entendeu? O problema é que você não está procurando a música boa de hoje. Existe a música boa, né, mas extremamente boa, como existe a música ruim de antigamente. O que eu tenho que saber é como é que eu faço a diferença aqui. Então, essa questão que eu coloquei no início é muito clara. O mundo não vinha bem.
Algumas pessoas querem levar ao extremo e falar, isso foi um castigo. Não estamos falando de castigo, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de oportunidade de aprender. Então a pergunta que fica é assim, você aprendeu durante 7 meses alguma coisa? Ou você só já foi válido, né? Do contrário, você só reclama. Quer ver? Eu nem ia usar uma imagem aqui, mas eu já vou pedir novamente para o Fábio colocar para mim, porque ela somatiza bem isso, ela dá o sinal, né? O que são pessoas tóxicas, né? A gente usa muito essa expressão, eu conversei com alguém lá, a pessoa é horrível, só fala coisa ruim, derruba a gente. Não, gente, isso não é pessoa tóxica, isso é pessoa ruim, pessoa chata, ok? O que é tóxico? Tóxico é alguém que a gente ama, é alguém que a gente gosta, e que, porque está tão mal, acaba sugando a nossa força. Então, pessoa tóxica, às vezes, é minha irmã, é a minha colega de trabalho, que quando eu ligo para ela... Que suga a energia da gente, né? Que a gente parece que fica com aquele cansaço físico depois de ter aquele período, não é isso? Isso, exato. E que na antiga Grécia já tinha uma expressão que a gente acha que é uma lenda, mas não. Eu nunca tinha pensado por esse lado, Guilherme, sobre a questão das pessoas tóxicas, né? Nesse sentido do fato de haver a afetividade, né? Sim, a pessoa tóxica, no fundo, é alguém intoxicado que suga a minha energia, e não alguém maldoso, né? E eu não devo abandonar essa pessoa, eu devo respirar, me sentir melhor e ajudar essa pessoa, né? Lá na antiga Grécia, usava-se a expressão vampirismo, e vampirismo nada mais é do que alguém que está tão mal que tira a energia dos outros. E quem trabalha em enfermagem... Suga o sangue e energia alheia, né? O sangue ele vem lá no século XIV, né, quando cria-se o Conde Drácula, e a ideia do vampiro, o homem vampiro, né? Mas, na verdade, tóxicos são pessoas frágeis. Por que hoje a vida está mais difícil? Porque está todo mundo muito fragilizado, né? E o que eu posso fazer? Eu acho, com essa fala aí da fragilidade também, a família Bartolotto falou assim, e eu fiquei preocupada. Ela falou assim, 2 frases que ela usou. Nós somos controlados pela ansiedade, pelo medo. E por que a maioria dos brasileiros não prioriza a educação e não valoriza professores? Assim, foram em 2 pontos diferentes, mas me chamou a atenção a inquietação, a inquietude dela quanto a esses fatos também, né? Desse controlar a ansiedade, que também vem desse tóxico, de toda essa poluição de visual, sonora e de informações, né? E também sobre a questão dessa afirmação dela de que os brasileiros não priorizam ou que não valorizam professores e a educação. Olha, eu não vou dizer simplesmente que o brasileiro não valoriza a educação. Eu te diria que o brasileiro, infelizmente, por uma série de miscigenações que a gente acabou passando, né? O brasileiro ele passou a se achar demais, né? E a partir daí ele não valoriza, às vezes, a orientação do médico. Ele vai no médico, mas ele não segue o que o médico mandou. Ele vai a um determinado local que está nitidamente uma placa que é para idoso ou para pessoas com problemas físicos, e ele estaciona porque ele acha que ele tem direito. O brasileiro não respeita leis de maneira geral. É lógico que tem exceções, por exemplo, todos nós aqui respeitamos, mas os que não estão aqui a gente pode falar, né? O brasileiro não respeita a lei. O brasileiro frequenta a igreja e faz exatamente o contrário de tudo que ele ouviu lá dentro, né? Então nós somos, desculpa a expressão, absolutamente arrogantes. E a partir daí, o professor e a escola como um todo entram no pacote. Porque uma coisa muito comum é o pai ou mãe que coloca o filho dentro de uma escola e ele quer que a escola obedeça aquilo que ele acha que é certo. E não, ele vai lá para entender quais são as propostas da escola. Ele não quer conversar sobre os valores que a escola está trazendo e conversando com ele. Ele quer impor para a escola o que ele acha certo. E se o professor trabalha de uma forma diferente, já é estranho. Sinceramente, eu vejo, Amanda, que lá no início do ano, quando a gente estaria começando oficialmente, né, a BNCC, nós teríamos um ano de muita briga de famílias com a escola. Porque na cabeça de muitas famílias, a função do professor é dar aula e o filho aprender. E pronto. E não, meu filho é que tem que pesquisar, meu filho é que tem que debater, meu filho é que tem que propor. Pô, eles não querem experimentar. Então,
a arrogância, que logicamente não é só do brasileiro, mas a gente só pode fazer alguma coisa pela nossa, né? A arrogância acaba sendo um dos nossos grandes problemas, né? Quantas pessoas você conhece que praticam a automedicação e que quando o médico orienta, fala, não é assim não, eu já fiz isso com a minha avó e deu certo, né? A gente se acha demais. E quem se acha demais não chega em lugar nenhum. Esse passa a ser o grande problema. É verdade. É muito, muito boa essa reflexão, né? Desse entendimento. E aí o Valdemir Bergson falou assim que o mundo está carente de união, companheirismo e amor, e que a pandemia, de algum jeito, trouxe essa reflexão à baila, né? Que é essa carência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Eu tenho percebido aqui nas falas, no chat, conversando com professores, que nesse período a gente tem tido essa oportunidade também, desse sentimento de afastamento que a escola, do não funcionamento da escola nesse momento, e desse desafio, né, para os professores, para os alunos, dessa carência que isso gerou também, né? Sim. Amanda, eu fico pensando, às vezes, numa questão que poderia ter ocorrido. A tecnologia, ela está com a gente já há uns 34, 35 anos. Em tecnologia, estou falando da internet, né? Mas todo mundo tendo a possibilidade, é muito menos que isso. É muito menos que 20 anos, né? Então, ainda é algo caro. Você consegue imaginar se a Covid-19 tivesse chego em 1990? Qual seria a situação, né? Sem esse giro de informações Sem tão grande. informação, sem aula online, sem nada disso. Nós teríamos um volume de morte absurdamente maior, nós não teríamos escola, ou simplesmente a escola ia tocar normalmente, o que seria absurdamente trágico, né? Então, há um detalhe que é muito interessante. Primeiro veio a ferramenta, depois veio o problema. Primeiro veio o martelo, depois apareceu a parede para a gente pôr o prego. Então, assim, primeiro a ferramenta, e a gente foi se apossando da possibilidade da ferramenta para solucionar o problema que está aqui na frente. Há uma música do Adoniran Barbosa que ele fala Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Eu acho muito interessante que assim, nós estamos com um problema, nós estamos afastados, nós estamos longe das pessoas, sim, mas nós temos tecnologias, nós temos o WhatsApp absolutamente de graça, nós temos as outras redes sociais. Hoje em dia, a maior parte das pessoas com aparelho de telefone pode ligar interurbano para onde quiser, né? Inclusive para outros países se comunicar. Só que às vezes a gente não quer. A gente quer dar aquele abraço daquele jeito naquela pessoa. A gente queria era matar a saudade daquela maneira, né? E eu tenho que aprender algumas coisas. A maneira de cada um e não a maneira de todos, né? Sim, sim. Uma coisa muito clara para mim, né? Eu estou aqui no estado de São Paulo e é comum, né? A gente cumprimentar alguém dando um beijo no rosto. Quando eu comecei a viajar para o Brasil todo aí, há mais ou menos uns 25 anos atrás, né? Eu chegava no Nordeste e cada vez que eu dava um beijo, alguém falava, você deve ser lá de São Paulo, né? Por quê? Ainda tem as variações do Brasil, né? Tem um lugar que é um beijinho, tem um que é 2, outro é 3. Exato. Eu falo que é uma desconstrução, até hoje você não sabe se você toca na mão, se você dá só um murrinho na mão, se você bate o pé, o que você faz com a pessoa, né? Sim, mas o que nós temos que aprender é que o carinho, ele está no olhar. Então, independente do beijo, do abraço, que eu gosto, todo mundo gosta, independente de todas essas formas de carinho, de um cafuné, por exemplo, o olhar, ele comunica as pessoas, e por isso que a gente fala tanto de empatia, né? E empatia no modo arroz e feijão é simplesmente você enxergar o mundo com os olhos do outro. Olha para o olho do outro e demonstra carinho. Me perguntam muito, olha, quando as crianças pequenas voltar para a escola, como é que faz para elas ficarem de máscara, manter a distância? Cara, faça uma grande brincadeira, tipo, você é o super-herói mascarado que vai vencer esse monstro que está aí espalhado. A criatividade do professor, né? Isso, e aí eu posso, de máscara, olhar para ele, dar uma piscadinha, o meu carinho está aí. Então, quando a gente fala assim, que foi o comentário colocado, né? Eu sinto falta, né, das pessoas, como é que fica a relação com as pessoas? Cara,
nós temos a internet. Se você falar, eu não gosto da internet, tudo bem, minha filha, você não gosta da internet, mas é uma das formas de abraçar pessoas, né? Eu penso que eu penso também, Guilherme, que além do olhar, é o falar mesmo, né? Muitas vezes lógico. Fica sempre no digitando, no subentendido. Eu sempre digo que as mensagens de WhatsApp digitadas, é claro que eu não estou aqui famigerando a questão dos áudios, tá? É só a questão do falar. As mensagens de WhatsApp, em algumas situações, elas geram desconforto, porque a pessoa digita muitas vezes com uma intencionalidade e a outra pessoa lê conforme ela está naquele dia. Se ela está bem, ela lê com calma. Se ela está com raiva, ela lê com raiva. Se ela está chateada, ela lê chateada. Então, assim, ela meio que absorve uma mensagem, porque aquela mensagem ela não traz um tom de voz, ela não traz um sentimento, ela não traz esse olhar ou essa fala, né? Então, eu acho que é um momento também de nós nos expressarmos falando, né? Tem uns projetos muito bacanas de algumas escolas aqui que nós estamos fazendo, algumas escolas que, por iniciativa da escola, de ligar para o aluno, não para cobrar se ele fez ou não a atividade, se ele entregou ou não o conteúdo da atividade remota, mas para perguntar como é que ele está. E aí nós temos assim, tido um feedback muito bacana dessas escolas que eu tenho, que é esse saber do outro. Muitas vezes nós estamos olhando e não estamos vendo. Nós estamos falando, mas não estamos tocando as pessoas com aquilo que nós falamos, né? Então, eu acho que é uma reflexão que é muito válida para esse momento também, né? Sim. Eu conversei na semana passada com um colégio particular do interior do Rio Grande do Sul e eles criaram dois eventozinhos muito interessantes. Um é o recreio virtual, que é na hora que terminar a aula, as pessoas pegam lanche e tudo, abrem as câmeras para bater papo, professor, alunos, e vamos bater papo, vamos comendo, tomando um cafezinho, e pergunta como é que o outro está, o que assistiu na televisão, e aí vai, né? E isso tem dado um efeito muito interessante. Segundo eles, inclusive, perceberam até uma participação maior dos alunos durante a aula, tá? E a outra é o sarau virtual, em que a gente reúne a turma de uma classe, de um grupo, e aí de várias idades diferentes, para cantar, para dançar, tá? E aproveitar aquele momento como forma de interação social. E é uma interação social, né? Não tô querendo dizer que é melhor do que a presencial, tá? Mas é o que temos para hoje. E o ser humano ele se torna muito, mas muito competente quando ele encara a vida do jeito que ela é e não do jeito que ele queria que ela fosse. Verdade, é verdade. Então, gente, eu gostaria assim, muito de agradecer. Tiveram muitas falas muito positivas da sua fala, Guilherme. É até importante que deixemos claro também que essa palestra vai ficar disponibilizada aqui no nosso canal da SEDUC, da TV SEDUC, aqui no YouTube. Então, se você tem aí alguém que você, eu queria que alguém escutasse isso que ele falou, às vezes o que nós vamos propondo ou vamos discutindo talvez faça sentido para você, ou talvez você está aí na escola fazendo uma atividade e perdeu alguma coisinha que você queria ter escutado com maior atenção. Então vai ficar disponível as palestras na TV SEDUC Tocantins, que você pode depois visualizar a qualquer tempo também, tá? Mas é muito importante também que vocês fiquem tranquilos sobre a questão da frequência. Todas as pessoas que fizeram as suas inscrições vão receber a certificação tranquilamente. Eu gostaria só que vocês ficassem à vontade de estar neste momento para nós finalizarmos fazendo esse abraço virtual ao Guilherme e principalmente a todos os colegas, aos seus colegas professores que estão aí do outro lado. Aos nossos colegas, eu sempre digo que esse momento nos trouxe algo de bom e é importante, sem ser poliana na vida, de achar que tudo poderia ser pior e a gente buscar ser melhor, mas tirar lições daqueles momentos que nós estamos vivenciando. E eu acho que esse é um momento. Ano passado nós fizemos, nessa mesma época, uma atividade do Dia do Professor, em que nós fizemos palestras que nós conseguimos alcançar 100, 200 pessoas num ambiente fechado.
Então, hoje eu me sinto assim muito realizada de poder chegar a tantas casas em espaços tão recônditos do Tocantins, em lugares que não são somente aqui do Tocantins, mas qualquer professor que se dispôs a estar neste momento. Então, é um momento em que foi para você. Nós não estamos aqui falando só dos desafios, nós estamos querendo que você se olhe nesse momento como profissional que você como agente de mudança, mas que a fala do nosso colega foi muito pertinente. Você precisa primeiro cuidar de você. Quando nós nos cuidamos, nós conseguimos cuidar de outras pessoas. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós conseguimos olhar para o outro com essa empatia, querendo que o outro também esteja bem, tal qual como nós estamos, né? Então, assim, que nós possamos desenvolver esse hábito do falar para as pessoas, do olhar, apesar da máscara. Nós estamos aqui sem usar máscara, porque estamos em ambientes isolados, então é importante também que vocês entendam esse processo, mas que além da nossa voz, que chega a cada um de vocês agora, que chegue, vou até ficar mais pertinho, que chegue o nosso olhar de cuidado sobre cada um, né? O nosso olhar de profissionais e de colegas que somos, porque me considero colega porque sou professora desde os meus 17 anos, então, de todos os lugares do Tocantins que vocês estiverem agora, entendam que estão falando com colegas, com pessoa. A Paola está aqui, trabalha conosco, ela é professora, o Guilherme é professor, então fala de professor para professor, no sentido de que você se cuide, que você esteja bem, que você cuide das suas famílias, de quem você ama, para que nós possamos também cuidar, para que o Brasil seja um lugar melhor para se viver através do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos diariamente. Guilherme, eu queria deixar para que você faça a finalização e já deixando o convite aberto a todos, para que amanhã nós possamos estar aqui novamente com a nossa programação. Teremos 2 palestras na parte da manhã, com a Ana Penedo e a Aldara, vai ser muito bacana, e na parte da tarde nós teremos aí a nossa premiação do selo Quem Educa Faz, que é um projeto muito bacana que o Tocantins lançou, nossa secretária, o nosso governo do estado lançou há 2 anos atrás, e que nós vamos fazer a divulgação das escolas vencedoras amanhã. Mas eu queria que você finalizasse, desse o seu tchauzinho para todos os nossos professores do Tocantins. Estamos agora com quase 1.840 pessoas assistindo, então, assim... eu queria também dizer o quanto eu vi das aldeias indígenas aqui. Nós temos 7 etnias indígenas aqui no Tocantins, Guilherme, e quantas colocaram aqui que estavam assistindo. Então, é muito bacana que nós estejamos alcançando tantos lugares. Eu queria deixar a palavra com você agora para nós fazermos as finalizações. Tá ótimo, tá ótimo. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade da gente ter esse bate-papo, a gente se conhecer virtualmente. Espero que um dia a gente se conheça presencialmente. Aí vamos sim, com fé em Deus. Venha passar calor conosco. Não, mas eu sou bom de calor. Aqui onde eu estou, Ribeirão Preto, é muito quente também. Tá? E eu queria, antes de finalizar, deixar para vocês meus contatos, se alguém quiser acompanhar o trabalho, né? Tem o meu site, guilhermedavoli.com.br. Se você se cadastrar lá, você recebe meus textos por e-mail, é cadastrar numa coluna que chama Dei Pensando. Tem o canal do YouTube, Guilherme Davoli também. Tem 2 Facebooks, tem o Guilherme Davoli Psicólogo e tem outro que é o Projeto Temas, que é um projeto que eu tenho numa parceria com o Gustavo Restino, de pequenos vídeos de 8 minutos para educadores, tá? E para quem prefere Instagram, tem o @Projeto Temas Oficial. Qualquer um desses aí, você vai me seguindo, curte lá, acompanha comigo. Para ir embora, eu trouxe uma imagem do Fernando Sabino, um texto de Fernando Sabino, do Mineiro, que não foi escrito para a pandemia, mas tem tudo a ver com a pandemia, então acompanha comigo. Ele fala assim: depois de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que não podemos ser interrompidos antes de terminar, de que podemos ser interrompidos. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo a escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Gente, fiquem todos vocês com Deus
e espero que o restante do trabalho seja um sucesso para todos vocês aí no Tocantins, tá bom? Pessoal, tchauzinho, fiquem com Deus, se cuidem e que tudo o que foi dito aqui hoje caia como semente no seu coração para que você se sinta um pouco melhor onde você estiver neste momento. Porque a sua profissão, o seu trabalho faz a diferença na vida de tantas pessoas. Muito obrigado a todos, um grande abraço e amanhã nós estamos todos aqui novamente, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus, tchauzinho. Até mais. O Tocantins nasceu de sonhos e lutas. Luta pela autonomia. Luta pela sobrevivência. É um exemplo de superação para o país. E é com esse espírito que vamos superar esta crise. Com disciplina, confiança nas autoridades, criatividade, esperança e muita fé. Em pouco tempo, ouviremos novamente o ronco das máquinas. O burburinho do comércio, a alegria das escolas, o encantamento dos turistas e as festas religiosas e populares em todos os cantos. Vamos superar mais esta, porque se tem uma coisa que o nosso povo sabe fazer de melhor, é lutar pelo seu futuro e pela vida.